A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 19 e versículo de número 5 ao 8, que vai nos dizer assim: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Que nós vemos, irmãos, que Jesus, ele nunca erra endereço. Quando ele escolhe alguém, ele sabe que esta pessoa vai mudar. Ele sabe que esta pessoa vai dar frutos. Ele sabe que esta pessoa vai se arrepender verdadeiramente. Você observa que Zaqueu, ele tinha subido a uma figueira brava porque ele tinha o desejo de contemplar a Jesus. Ele era de pequena estatura. Jesus estava cercado por uma multidão e a probabilidade dele contemplar a Jesus ali, irmãos, debaixo onde ele estava, era nenhuma, não tinha possibilidade. Então ele fez o quê? Ele subiu a uma figueira brava. Ele começou, irmãos, mostrando o desejo dele de ver o Senhor. E Jesus chegou àquele lugar e olhou para cima. Jesus viu que Zaqueu estava naquela figueira brava, com sede de contemplar a ele. Ei, meu irmão e minha irmã, Jesus tem visto a sua sede. Jesus tem visto que você tem tentado ver ele de perto. Você tem tentado ter intimidade com ele. Você tem buscado Ramanturabacandarai ao Senhor. Não importa o seu passado. Não importa quem você já foi. Eu quero lhe dizer uma coisa. Tem um encontro especial de Jesus marcado contigo. Não é somente você que tem desejo de contemplá-lo. Ele tem o desejo de se apresentar para você. Isso é especial, irmãos. Você observa que o Senhor Jesus, ele olha para cima. Ele olha para a figueira brava, aonde estava Zaqueu, e a Bíblia diz que o Senhor disse para ele: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ou seja, eu escolhi a tua casa para repousar. Minha irmã e meu irmão, Deus escolheu a tua casa. Jesus escolheu a sua casa para a salvação. Ele tem visto a sua busca, ele tem visto as suas renúncias, ele sabe muito bem dos teus esforços. Muita gente não estava observando os esforços de Zaqueu. Muita gente não estava vendo, meu irmão e minha irmã, o que ele estava fazendo ali, subindo numa figueira brava, se esforçando para ver Jesus. Assim, algumas pessoas na sua vida, elas não veem os seus esforços, elas não observam Ramanturabacandarai, aquilo que você tem feito, mas elas começam a criticar quando os resultados chegam. Jesus disse: me convém repousar na tua casa. Eu vou lá. Eu te escolhi, Zaqueu. A Bíblia nos diz que ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Zaqueu ficou feliz com aquilo que estava sendo dito de Jesus para ele. Mas nem todo mundo ficou feliz. Porque assim, meu irmão e minha irmã, nós nos esforçamos. Nós buscamos ter intimidade com o Senhor. Nós buscamos ao nosso Deus. Fazemos a nossa parte, subimos na figueira brava. Mas as pessoas, elas não veem os nossos esforços. O que é que elas contemplam? Os resultados. Quando Jesus disse que entraria na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu vem com alegria, recebe Jesus, e todos os que veem isso acabam o quê? Murmurando. Todos começam a se opor. Aí muitas vezes pensamos que quando os resultados chegam na nossa vida, as pessoas vão se alegrar, não é verdade? Muitas vezes nós nos esforçamos para vivermos com Deus intimidade, para termos com o Senhor resultado, e pensamos: fulano vai ficar feliz quando ver meu resultado, ciclana vai me apoiar e vai me abraçar. Mas não é assim, meu irmão e minha irmã, que a gente vê na história de Zaqueu. As pessoas murmuravam porque Jesus havia resolvido se hospedar na casa de Zaqueu. Tem muita gente que não vai gostar.
Porque Jesus escolheu você. Porque Jesus escolheu sua casa, porque Ele escolheu seus filhos, porque Ele escolheu seu marido, mas não importa o que a multidão diz, não importa o que as pessoas estão falando, não importa se tem gente que não está feliz com a sua felicidade com Deus, o que importa é que o Senhor te escolheu. Declare comigo, não importa o que as pessoas falam de mim, o que importa é que Deus me escolheu. Não importa o que as pessoas falam de mim, o que importa é que Deus me escolheu. Você observa que isso que as pessoas estavam falando contra Zaqueu não ofendeu a ele. Você não pode ser uma pessoa que fica ouvindo o que as pessoas falam de você e absorvendo. Não absorva aquilo que é dito contra você. Não absorva aquilo que pessoas elas falam ao seu respeito para poder lhe parar. Zaqueu não se deixou abater pelas palavras contrárias e Deus te trouxe aqui para lhe dizer, não se abata, porque muitas pessoas elas não vão gostar porque você é escolha de Deus, porque Jesus resolveu se revelar para você, porque Jesus resolveu entrar na sua casa, Jesus resolveu mudar a sua história. Declare comigo, Jesus resolveu mudar a minha história e o milagre vai acontecer e ninguém vai poder invalidar isso. Jesus resolveu mudar a minha história e o milagre vai acontecer e ninguém vai poder invalidar isso. Zaqueu focou em quem? Em Jesus. Zaqueu focou no que, meu irmão e minha irmã? Nas palavras que Jesus falou. Não foque no que a multidão fala. Tem muita gente parando, irmãos, porque está focando no que a multidão está dizendo. Tem muita gente parando porque está focando naquilo que as pessoas pensam, naquilo que elas acham, e Deus está dizendo, não foque nos homens, mas foque naquele que resolveu te escolher. Quem te escolheu? Foi Jesus. Quem escolheu meu irmão e minha irmã entrar na casa de Zaqueu aqui foi Jesus. Você observa que não foi Zaqueu que pediu. Zaqueu em momento nenhum disse, Senhor, se hospede na minha casa, ficou gritando lá de cima da figueira brava, não. Zaqueu só queria observar, Zaqueu estava quieto, Zaqueu estava em silêncio, Zaqueu estava só olhando. Mas havia um desejo no coração dele de conhecer o Senhor mais profundo. O Senhor sabe dos desejos que há no seu coração. E ele diz para você, eu quero me apresentar para você. Eu quero me apresentar para sua casa. Eu quero levar salvação para os teus. Mesmo que muitos olhem para você e digam que você é indigna. Mesmo que muitos olhem para você e digam que você é indigno. E sim, nós somos indignos mesmo. Mas a graça dele nos alcançou. Jesus quis se hospedar. Eu acho isso lindo, irmãos. Aqui não foi o querer de Zaqueu, aqui não foi o querer da multidão, aqui foi o querer de Jesus. E quando Jesus quer, ninguém anula. Quando Jesus quer, Ramã, Churabá, Candaraia, ninguém pode desfazer a vontade dele. Jesus quis. Declare comigo, Jesus quer fazer na minha vida e ninguém vai invalidar isso. Jesus quer fazer na minha vida e ninguém vai invalidar isso. Zaqueu foca em Jesus, foca em Jesus. Vai ter muita gente no meio do caminho que vai querer lhe parar. Vai ter muita gente que vai falar palavras contrárias. Vai ter muita gente que vai querer se opor. Vai ter muita gente que vai querer ser tropeço no seu caminho. Mas hoje o Senhor te chama a focar nele. Declare comigo, eu vou focar em Jesus. E Ele vai visitar minha casa. Eu vou focar em Jesus e Ele vai visitar minha casa. Versículo de número 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Você observa que este homem, ele começou a expor ali o arrependimento dele, porque Jesus, quando ele escolhe, ele já sabe, irmãos, quem vai se arrepender. Muitas vezes, a multidão vai julgar e vai criticar porque vai olhar para o exterior. As pessoas estavam julgando, estavam apontando porque Zaqueu era um publicano, porque Jesus havia resolvido se hospedar na casa de um homem pecador. À vista da multidão, à vista de muitos aqui, Zaqueu não era digno da visita de Jesus. Porém, Jesus já sabia que Zaqueu era alguém que iria se arrepender. Quando Jesus lhe escolheu, ele não errou o endereço. Ele sabia que você iria se arrepender. A Bíblia, irmãos, está recheada de exemplos de pessoas que, humanamente falando, a sociedade rejeitava. Elas não eram dignas, de viver os propósitos de
Deus, mas Deus as escolheu. Assim é na sua história. Deus lhe escolheu. Você não é escolha dos homens. Essa palavra é uma confirmação de Deus para você. Você pediu, Senhor, fala comigo. Se o Senhor realmente tem um propósito na minha vida, porque é tanta perseguição, as pessoas não entendem o teu chamado, as pessoas não entendem a tua direção. Tem horas que eu até penso que é da minha cabeça e Deus está dizendo, não é da tua cabeça. Eu te avistei, eu te vi, rasto candaraia, quando tu estavas se esforçando, quando tu estavas em cima de uma figueira brava como Zaqueu, se esforçando para me contemplar. Eu te vi quando você estava orando sem força. Eu te vi quando você estava se arrastando, mas não deixou minha presença. Eu te vi quando você renunciou ao pecado e disse não, Ramanchurabacandaraia, para não vir a me desagradar. Eu te vi. Como eu falei, irmãos, as pessoas, elas só veem o resultado. Elas não sabem dos seus esforços, por isso não pare. Zaqueu em momento nenhum ficou se importando com o que a multidão estava dizendo. Zaqueu em momento nenhum parou, mas ele permaneceu firme. E através dessa palavra, o Senhor fala contigo de maneira muito clara, dizendo, se mantenha firme. Continue olhando para o alvo. O seu alvo não é os homens. O seu alvo não é aqueles que estão criticando porque não entendem o que Deus tem contigo, porque sempre vai ter críticos, irmãos. Sempre vão ter pessoas que não vão entender porque que Deus nos escolheu. Sempre vão ter pessoas que vão criticar a escolha de Deus na nossa vida, como houve aqui na história de Zaqueu. Porém, nós não podemos ficar fixando os olhos nessas pessoas. Os nossos olhos precisam estar naquele que nos chamou. Se o Filho de Deus resolveu se hospedar na casa de Zaqueu, quem era que tinha algo, irmãos, para contender ou a ver com isso? Não, eles não tinham que falar nada. Porque a escolha de Jesus não é para ser contendida. A escolha de Jesus não é para ser compreendida. A escolha de Jesus, meu irmão e minha irmã, não é para ser questionada. Jesus disse que iria se hospedar e foi. Jesus lhe escolheu e isso basta. Irmã, mas tem um bocado de gente que não está gostando da escolha de Jesus na minha vida. Tem um bocado de gente dizendo que eu sou indigna, que eu sou indigno, olhando com olhares que não precisam nem dizer nada. Porque tem gente, meu irmão e minha irmã, que é assim. Elas não abrem a boca para falar, mas o olhar delas de desprezo, o olhar delas, meu irmão e minha irmã, te humilhando, você já sente. E Deus está dizendo, mesmo que tenham olhares tortos, mesmo que tenham palavras contrárias, mesmo que ninguém entenda o porquê e o para quê que eu te escolhi, não importa. O que importa é que eu te escolhi, você tem que focar em mim. Zaqueu focou em quem aqui? Em Jesus. Se você focar nos murmuradores, se você focar na multidão, você vai acabar parando. Você vai acabar desistindo, você vai acabar enfraquecendo. Tem pessoas aqui que estavam enfraquecendo. Por quê? Porque estavam focando nos opositores. Porque estavam focando naqueles que estavam falando aquilo que não sabem. Se as pessoas se levantam para falar aquilo que não é verdade ao seu respeito, se as pessoas levantam para falar contra o propósito de Deus na sua vida, você não pode dar ouvidos. Você não pode ser alguém, que fica parando para escutar. Mas seja alguém que escuta somente a voz do Senhor nosso Deus. Peça a Deus, Deus, que eu não venha absorver vozes estranhas, que eu só venha absorver a tua voz. Declare comigo, eu vou absorver somente a voz do meu Deus, que é inconfundível. Eu vou absorver somente a voz do meu Deus, que é inconfundível. Zaqueu não perdeu a salvação que estava designada para a casa dele. Não perca a salvação da sua casa, da sua vida por causa dos outros. Mas seja alguém que foca em Jesus, porque Ele resolveu salvar, porque Ele resolveu mudar a sua história, porque Ele resolveu transformar a sua vida, mesmo que muitos não compreendam. Versículo de número 9. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. O próprio Jesus deixa claro aqui, irmãos, que estava havendo salvação na casa de Zaqueu. Porque Zaqueu era um escolhido. Você é uma escolhida. Você é um escolhido. Não importa o que as pessoas pensam, acham, falam de você. Os céus te escolheu. Os céus te selecionou. Entre uma multidão, Jesus escolhe se hospedar na casa de quem? Na casa de um homem que era um publicano, que era mal visto e que estava em cima de uma figueira brava. Zaqueu não estava entre a multidão, Zaqueu estava lá em cima, mas Jesus sabia onde encontrá-lo. A Bíblia nos deixa bem claro que Jesus olha para cima e fala com Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje repousar na tua casa.
Sabe o que é isso? Jesus já vai fitando os olhos nele, dizendo: eu tenho uma direção, eu te escolhi. Agradeça a Deus porque você é escolha de Deus, como Zaqueu. Zaqueu era um escolhido pelos céus. E através dessa palavra o Senhor diz para você: você não é escolha dos homens, você é escolha de Deus. É por isso tanta oposição para você parar. É por isso tantos levantes, menino e menina, para você desistir. É por isso tantas pessoas se levantando, tentando te pressionar para que você não viva os propósitos de Deus na sua casa, na sua história. Mas o Senhor está dizendo: a salvação não é somente para você, é para sua casa. Fique firme na palavra do Senhor. Fique firme nos propósitos de Deus e na escolha dele. Se ele te escolheu, acabou. Se ele te escolheu, ninguém invalida. Se ele te escolheu, ninguém pode revogar. Você é a escolha de Deus, lembre-se sempre. Mesmo que hajam oposições, quem te escolheu, garante. Quem te escolheu determinou sua vitória. Quem te escolheu não errou o endereço na escolha, mas ele escolheu você. E ninguém poderá anular a escolha dele na sua história. Você é a escolha de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, porque o Senhor nos escolheu. Obrigada, Senhor, por ter nos escolhido. Mesmo que muitos nos rejeitem, Senhor, quantas passagens há na tua palavra que falam sobre aqueles que são rejeitados, que falam sobre aqueles que a sociedade, Pai, não escolheria, mas o Senhor escolheu. Como o apóstolo Paulo disse, as escolhas que o Senhor escolhe, meu Pai, são loucura para quem está na carne. Aquilo que o Senhor designa, ninguém vai entender. Os teus propósitos, arrasto, candaraia, são grandiosos, Pai. E o Senhor vê de maneira diferente. O Senhor não via Zaqueu como um publicano, como alguém, meu Deus, que era trapaceiro, não. O Senhor viu ele como alguém que mudaria. O Senhor viu ele como alguém, Pai, que abraçaria verdadeiramente o evangelho, que a salvação entraria na casa dele. Obrigada, Pai, por não olhar para nós como os homens olham. Obrigada, Ashdecandarasto, por olhar para nós de maneira diferente. O Senhor olhou para Zaqueu, Pai, e fez dele, meu Deus amado, um homem honrado. O Senhor olhou para ele, entrou na casa dele e tudo mudou. Ah, Senhor, houve mudança de dentro para fora, que assim como houve mudança na história de Zaqueu de dentro para fora, assim como ele disse, Pai, queria fazer tudo diferente a partir daquele encontro do Senhor para com ele, que o teu filho, a tua filha viva a mudança de dentro para fora, que eles possam assim, meu Pai, glorificar o teu nome de maneira especial e lembrar sempre que eles são escolha dos céus e não dos homens, porque Zaqueu era uma escolha tua. E eu estou neste momento agora, meu Pai, orando por pessoas que são tua escolha, pessoas que o Senhor escolheu, pessoas que o Senhor chamou, pessoas que o Senhor tem uma grande obra. Ninguém poderá invalidar o que o Senhor já determinou, Pai. Não tem multidão, não tem inveja, não tem ninguém que paralise o que o Senhor tem com teu filho, a tua filha, que eles venham focar somente na tua palavra e esquecer as vozes contrárias. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho
testemunho, para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada palavra, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, meu Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando de maneira especial, Espírito Santo, e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que o Senhor, ele escolheu a Zaqueu, ele diz para você: eu escolhi você. Eu escolhi a tua casa, eu escolhi os teus para viverem a minha salvação. E não importa qual é o tipo de oposição que você tem passado, lembre-se, os propósitos de Deus. Haverá sim muitas pessoas que irão se opor, mas nós temos que somente olhar para o nosso Deus, que é o alvo. Nós temos que olhar somente para aquele que nos chamou. Os olhos de Zaqueu estavam fitos no Senhor, fitos na palavra dele. Que os teus olhos hoje estejam fitos naquilo que Deus já falou a teu respeito, e não olhe para aquilo que estão falando o contrário, porque se Deus, ele determinou algo para a sua vida, ninguém pode anular, ninguém pode revogar e nem desfazer a escolha dele na sua história. Da mesma forma que o Senhor escolheu a casa de Zaqueu para repousar e levou para lá a salvação, o Senhor diz para você: eu escolhi você, eu escolhi a sua casa, eu escolhi os teus, mesmo que muitos não entendam. Viva o propósito de Deus, porque Deus, ele usa as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias. Você é uma escolha louca de Deus. Humanamente falando, ninguém te escolheria, mas Deus resolveu escolher você. Deus resolveu escolher a sua casa, e é isso que é o mais importante: ser escolha de Deus e não dos homens. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.